Senhoras e senhores deputados, a quem não cumprimentei há pouco os meus cumprimentos, retomamos a nossa reunião com o segundo ponto da ordem de trabalhos, que consiste exatamente na audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Fiscais, que cumprimento, o António Mendes, que é um gosto sempre tê-lo na Comissão de Orçamento e Finanças, e a sua presença hoje prende-se com a discussão na especialidade, a apreciação na especialidade, melhor dito, do projeto de lei 655, 14ª legislatura, segunda sessão legislativa, da iniciativa do Partido Comunista Português, que altera os procedimentos da entrega do ficheiro SAF-T, PT, relativa à contabilidade, primeira alteração ao Decreto-Lei 48/2023 de agosto, e que, sendo uma audição nesses termos, o Sr. Secretário de Estado responderá às questões que serão colocadas pelos grupos parlamentares, sendo que responderá apenas a final das questões colocadas por todos e, portanto, pedi a amabilidade de ir apontando as questões na exata medida em que responderá apenas nesses termos. A final de todas as questões colocadas. A cada grupo parlamentar estão atribuídos até 3 minutos, 1 minuto e meio a cada senhor deputado único representante do respectivo partido, e esta audição é a última daquelas que foram aprovadas em comissão no âmbito da apreciação na especialidade deste projeto de lei. Assim sendo, dava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A senhora deputada Vera Braz dispõe de 3 minutos. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar naturalmente o Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. O caminho que nos traz até aqui decorre de uma mudança de paradigma. Estamos numa era dos dados, em que, como se diz, é o novo petróleo deste mundo digital e que, por isso mesmo, exige tratamentos diferenciados, sofisticados, aproveitando o avanço das novas tecnologias para que a sua utilização favoreça o desenvolvimento da nossa economia. Este é o caminho e não há volta atrás. O que temos de garantir é que temos dados consistentes, com qualidade e com fiabilidade. Nesta lógica da importância dos dados e mais da rapidez e do próprio dinamismo com que se obtém informação, surgiu a IES e o próprio fecheiro SAFT, tendo em vista não só a simplificação administrativa, mas também a própria coerência dos dados fornecidos. É claro que, em paralelo e com igual importância, a questão da confidencialidade dos dados, que sejam suscetíveis de representar ataques à nossa privacidade, tem que ser assegurada. Concordamos em absoluto com a manutenção da proporcionalidade da informação a ser transmitida, neste caso, à AT. E isso estava assegurado pelo Decreto-Lei atual. Podemos discutir a diferença entre excluir ou encriptar, mas o que não se pode dizer é que não estava garantida a proteção dos dados, tal como reconhecido, quer em parecer, quer na própria audição, pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Com este novo projeto do PCP, o que temos é um novo fecheiro, uma nova obrigação, porque o fecheiro SAFT terá de ser mantido e, portanto, significa também um acréscimo de custos para as empresas. Com o decreto atual, estava assegurado o custo desta proteção de dados por parte do Estado. Das audições que tivemos até ao momento e dos pareceres recebidos, existe uma preocupação geral quanto à validação do próprio fecheiro e agora teremos um outro fecheiro diferente, portanto, é recomeçar toda a estruturação que já estava a ser desenvolvida, mas que, portanto, requer mais testes, mais articulação do grupo de trabalho da IES, quer com a Ordem, com as diferentes associações, para que sejam mitigados estes erros e para que sejam ultrapassados os constrangimentos que decorrem da submissão do fecheiro. Assim, Sr. Secretário de Estado, para além de questionar naturalmente qual o entendimento do Governo quanto ao impacto do projeto do PCP, nomeadamente com a não inclusão de quaisquer dados que não consubstanciem saldos, mas gostava também de perceber se existe disponibilidade para o prolongamento da implementação deste fecheiro, para que exista a necessária adaptação não só das empresas, mas da própria AT, perante as dificuldades encontradas. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Vera Braz. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes. Faça favor. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, nós estamos de facto a discutir algumas alterações que foram propostas pelo Grupo Parlamentar do PCP em relação ao Decreto-Lei 48/2020. E eu queria deixar-lhe 4 notas que correspondem a 4 preocupações do Grupo Parlamentar do PSD. A primeira delas tem a ver com o argumento utilizado para esta obrigação, que é o argumento da simplificação, que de resto é um argumento que é escalpelizado pela AT no parecer que nos envia.
O que é insólito? Com exceção da AT, do Banco de Portugal e do INE, todas as outras entidades rejeitam a ideia da simplificação. Dizem, aliás, que há a duplicação de obrigações, falam em aumentos do custo de contexto e, portanto, sem prejuízo da intenção de ter sido boa, a verdade é que todos os agentes do setor rejeitam aquela que é a finalidade que está subjacente a este decreto-lei. Portanto, esta é a primeira preocupação. O objetivo era simplificar e não vem simplificar, como de resto disseram as várias entidades ouvidas, volto a dizer, com exceção da AT, do INE e do Banco de Portugal. A segunda preocupação tem a ver com a proteção de dados. É verdade que esta versão do decreto-lei é diferente daquele que terá sido o anteprojeto enviado, por exemplo, à CNPD, que faz um parecer demolidor. Ainda assim, apesar de haver este processo de encriptação, descaracterização, não deixa de haver uma clara incompatibilidade com aquela que foi a vontade do legislador em 2019, quando disse que estes dados sensíveis, que não obedecessem ao princípio da proporcionalidade, que colocassem em causa obrigações a que legal ou contratualmente estas entidades, estes sujeitos passivos estavam obrigados, aquilo que o legislador quis foi, estes dados não são enviados. A solução encontrada neste decreto-lei não é esta. Há um envio com uma chave de encriptação, mas não é de todo aquela que era a intenção plasmada em lei em 2019, neste caso a lei 119 de 2019. E, portanto, o argumento não pode ser, tecnicamente não foi encontrada nenhuma solução para salvaguardar a integridade do fecheiro. Se tecnicamente não foi encontrada nenhuma solução, esta obrigação não pode ser criada. Não pode ser criada, obviamente, em ações inspectivas, esta informação é pedida e os sujeitos passivos têm de a disponibilizar. Mas é fundamental que aquilo que está em lei seja efetivamente respeitado, nomeadamente o envio de dados de terceiros não pode, obviamente, estar comprometido em função de, neste caso da AT, encontrar ou não uma solução técnica. Em terceiro lugar, porque há 15 anos nós não encontramos em várias legislações, seja do dossiê fiscal, do reporte de prejuízos fiscais, nós não encontramos nenhuma justificação para os 15 anos. E, em último lugar, nós na resposta da AT, um dos argumentos é, porque há várias entidades intervenientes na recepção desta informação, a AT, Banco de Portugal, INE, a Casa da Moeda, enfim, um conjunto de entidades, e a pergunta é, estas entidades todas é suposto terem acesso a estes dados, não só destes sujeitos passivos, mas de terceiros? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes. Segue-se o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, que se nos junta por videoconferência. Sra. Deputada. Bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Eu tenho perguntas muito breves, porque há aqui algumas questões que de facto ainda não foram respondidas. Em primeiro lugar, o que é que está de facto em causa com o envio deste fecheiro? Eu acho que todas as respostas são válidas. Tanto é válidas as questões por motivações estatísticas e de acesso a dados para fins estatísticos, como é válida a resposta de simplificação, desde que ela seja demonstrada, coisa que, enfim, há algumas contradições que já aqui foram identificadas pela deputada Margarida Balseiro Lopes e também aceito um argumento de finalidades tributárias ou de fiscalização tributária. Mas seja quais forem as finalidades, parece-me que elas têm que ser claras e neste momento nós não conseguimos encontrar exatamente qual é o propósito do envio deste fecheiro e porquê prazos tão curtos para o fazer. Segunda questão. Queria tentar compreender quais são as principais dificuldades práticas associadas ao seu envio, quer do lado das empresas, quer do lado da própria AT. Ou seja, se a própria AT tem forma de tratar todos os dados que está a pedir, porque me parece que há imensas dificuldades técnicas e informáticas de ambas as partes, que não estão resolvidas e, portanto, parece haver alguma precipitação no estabelecimento deste envio e desta nova regra. E também por isso pergunto se a AT e se o Ministério têm estado em contacto com a Ordem dos Contabilistas e os principais órgãos que se têm manifestado contra esta obrigação e se têm, certamente conhecem as principais questões levantadas e de que forma é que respondem a esses problemas, enfim, práticos de desproporcionalidade, de sobrecarga para
para as pequenas e médias empresas burocrática? De que forma é que respondem a esses argumentos que têm sido levantados? Muito obrigada. Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Agora, regressando presencialmente à sala, o Sr. Deputado Eduardo Alves, Partido Comunista Português. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. E, de facto, esta história do SAFT não é nova, já começou há algum tempo e começou com uma intenção do Governo de uma entrega irrestrita deste fecheiro na sua totalidade, independentemente de requerer ou não suspeitas, por parte de todas as empresas. Essa era a intenção inicial do Governo e aquilo que ficou já demonstrado com todo este processo, até com os parceiros que temos aqui, é que essa intenção que o Governo tinha na altura violava fortemente as garantias das empresas e até mesmo de informações pessoais que contém aquele fecheiro e que ficavam concentradas numa só entidade. Portanto, em 2019 fez-se essa alteração também por iniciativa do PCP e foi discutido e votada uma alteração em que se alterava a forma de submissão, garantindo a exclusão previamente à submissão dos dados considerados irrelevantes para o pré-preenchimento da IES. E recordo que o objetivo com que esta medida foi apresentada por parte do Governo foi a simplificação e a possibilidade do pré-preenchimento da IES, não foi outro, e, portanto, o objetivo aqui era precisamente que só fossem os dados necessários a esse pré-preenchimento. Entretanto, o Governo publica o decreto-lei no fundo, para dar concretização a essa lei, e em vez da exclusão, como estava na lei, aquilo que propôs foi o fecheiro que vai inteiro para a AT, mas é-lhe aplicado uma chave de encriptação produzida pelo INCM que exclui os dados que não são considerados relevantes. Aquilo que nós identificamos no parecer da CNPD, e que é o único, neste momento não há mais nenhum a não ser o parecer que foi apresentado, é que havia críticas face a uma intenção inicial do Governo de ser apenas opcional, portanto, a encriptação de dados que dizem respeito a terceiros ficaria no critério de cada empresa se queria ou não encriptar os dados. Essa questão da opcionalidade foi resolvida, mas outras questões levantadas no parecer não foram e que se mantiveram no parecer da CNPD. Além disso, já tivemos a audição da CNPD, que disse aqui que o projeto do PCP é mais garantístico do ponto de vista dos direitos de proteção de dados do que a lei atual, e mesmo o parecer da Provedora de Justiça, que também afirma que dá mais garantias à solução que o PCP aqui apresenta e que, naturalmente, nós estamos abertos a que possa ser melhorada. Agora, aquilo que também já percebemos é que o caminho que nós aqui apontamos é um caminho que dá mais garantias aos cidadãos e às pessoas do que o que está neste momento na lei publicada pelo Governo. As perguntas que eu tinha para o Sr. Secretário de Estado eram: que exemplos é que existem noutros países sobre a aplicação da entrega irrestrita do SAFT? Naturalmente, nós estamos de acordo que o SAFT deve ser entregue em situações de procedimentos inspectivos, mas a entrega desta forma prévia e restrita, gostaríamos de saber que exemplos é que existem e que experiências é que se retiram também dessas realidades. Também, os dados que são necessários para o pré-preenchimento da IES. Gostaríamos de perguntar que dados é que são necessários e se consideram que apenas saldos são, de facto, necessários para preenchimento da IES, que não há nenhum movimento que seja necessário, de facto, para pré-preencher a IES. E era essa a pergunta que queríamos fazer. Também, com alguma tolerância, Sr. Presidente, onde é que vão ficar armazenados estes dados? Porque, como disse aqui a Sra. Deputada Vera Brás, os dados são o novo petróleo e, neste momento, esse petróleo é explorado por entidades multinacionais que têm as clouds. Gostávamos de saber onde é que ficam armazenados estes fecheiros com a dimensão que têm. E também o que é que justifica a detenção por 15 anos deste fecheiro, se há algum motivo que justifique este prazo tão alargado. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que o Sr. Secretário de Estado dispõe de cerca de 12 minutos para prestar os esclarecimentos solicitados. Sr. Secretário de Estado, faço favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Antes de ir às questões de forma mais global, Sr. Deputado, os 15 anos têm a ver com o prazo de caducidade relativamente a liquidações, relativamente a operações com offshores. E, portanto, é por isso que estão os 15 anos. Não é uma invenção do Governo. Senhoras e senhores deputados, porquê que
o Governo insiste com o projeto do SAF-T e da IES. Não é por nenhuma teimosia, e quero aqui dizer de uma forma clara, senhoras e senhores deputados, que se os senhores deputados entenderem aprovar o projeto de lei do PCP, a sugestão que eu faço é que não aprovem esse projeto de lei, mas que revoguem a obrigação criada pelo Governo, porque o projeto de lei do PCP, a única coisa que faz, ainda que compreendendo as intenções, é criar uma nova obrigação de criação de um novo ficheiro, que é entregue e que não resolve nada daquilo a que se propõe este processo. E por isso, com toda a humildade, o digo, senhores deputados, poderão assumir essa escolha, é uma escolha que cabe aos senhores deputados fazer. Aquilo que eu digo é não onerem as empresas e os cidadãos com uma nova obrigação, revoguem a obrigação de entrega do SAF-T, que foi determinada e que já aqui veio à Assembleia. E digo isto porquê? O que é o futuro, senhoras e senhores deputados, no sentido do reporte de informação? E há pouco o senhor deputado Duarte Alves colocava a questão sobre se há outros exemplos. Portugal foi mesmo o primeiro país a seguir a recomendação da OCDE e a implementar o SAF-T da contabilidade. O que é o SAF-T da contabilidade? É um ficheiro normalizado, contabilístico, que começou a ser criado e que já existe, não é nenhuma obrigação nova, é algo que é uma obrigação preencher. E quero aqui dizer isto de forma clara também. Os contabilistas preenchem-no com enormes dificuldades, porque também as empresas, muitas vezes, fornecem as faturas, tudo dentro de prazos muito apertados. E eu percebo a angústia de muitos contabilistas certificados, porque sem ovos não se fazem omeletes. E aquilo que é preciso é exatamente termos a consciência do que é que estamos a fazer. O SAF-T da contabilidade não é mais do que a qualificação de registros contabilísticos que cabe aos contabilistas fazer e que as empresas também lhes têm que dar condições e entregar a tempo e horas as faturas para que eles possam preencher adequadamente. Agora, aquilo que nós identificamos é uma oportunidade face àquilo que já hoje existe. Ou seja, se é produzido um ficheiro, que é o ficheiro do SAF-T da contabilidade, e se aliarmos isso ao facto de a IES, que é a Informação Empresarial Simplificada, que substituiu, quero aqui recordar, senhoras e senhores deputados, substituiu 4 obrigações. Uma obrigação fiscal de entrega anual de informação contabilística, uma informação relativa a dados contabilísticos anuais para fins estatísticos para o Banco de Portugal, a entrega de informação estatística para o INE e a entrega do registro de prestação de contas nas conservatórios de registro comercial. Os dados estatísticos que são recolhidos por via, como fonte a IES, são da maior importância para o país. E eu, aliás, senhoras e senhores deputados, se me permite, senhor Presidente, eu acho que era mesmo importante, senhores deputados, para a boa decisão, que os senhores deputados possam ouvir as entidades independentes estatísticas sobre a questão da fiabilidade dos dados estatísticos. E, portanto, eu acho que era muito útil, senhores deputados, eu pelo menos tive esse cuidado de perceber o que é que era o ponto de vista do INE e o que é o ponto de vista do Banco de Portugal. E, aliás, os senhores deputados têm na sua posse um parecer escrito do INE que diz que esta importância de dados, tanto para a estatística das empresas como para as contas nacionais, e que diz, e peço desculpa de citar, que aquilo que se está a propor com a entrega do ficheiro SAF-T é que o ficheiro SAF-T seja validado previamente para que essa validação possa servir para pré-preencher os campos da IES e, portanto, a IES passa a ser entregue de forma mais simplificada e os dados que constam da IES e que são fonte de informação estatística passam a ter uma fiabilidade maior que, e aqui passo a citar agora o INE e a seguir o Banco de Portugal, o INE diz
passar a haver um maior controle e qualidade de dados às finalidades estatísticas nacionais e europeias, além de permitir uma maior desagregação temporal da informação disponível e uma disponibilização mais atempada, porque iria reduzir o prazo de submissão de um conjunto significativo de informação em 2 meses, o que permitiria antecipar a produção de informação do sistema de contas integrados da empresa, com efeito ajusante na produção das contas nacionais anuais. Eu estou a citar um parecer que os senhores deputados já leram e eu acho que era relevante que os senhores deputados procurassem também junto do INE, se me permitem, ouvir e perceber as suas razões. E o Banco de Portugal fala deste passo como um passo muito relevante, não só na redução do esforço de preenchimento da IES, como permite ser uma fonte de dados adicional muito relevante, permitirá melhorar a produção de estatísticas e reduzir os custos de reporte por parte dos reportantes. Senhoras e senhores deputados, simplificar na entrega, porque aquilo que estamos a pedir não é nenhuma obrigação nova, é a entrega de um ficheiro que já hoje é produzido, entrega do ficheiro essa que passará a ter uma pré-validação por parte da autoridade tributária. Isso vai permitir, por sua vez, dar maior fiabilidade à forma como os dados da IES são reportados e com a inerente simplificação na entrega da IES e fiabilidade do ponto de vista estatístico, que é muito relevante. A AT não precisa do SAF-T para nada, para além daquilo que já hoje utiliza. A AT hoje acede ao SAF-T da contabilidade no âmbito do processo inspectivo e é isso que continua a fazer com aquilo que está proposto. A AT não acede e não precisa do SAF-T para rigorosamente nada mais do que para processos inspectivos e só no âmbito do processo inspectivo pode fazê-lo. Mas, senhoras e senhores deputados, os saldos apenas não são suficientes para fazer uma validação do reporte da informação que permita ter este acréscimo de fiabilidade dos dados estatísticos nacionais. Senhores deputados, só vou dar um exemplo, que é para os senhores deputados, que penso que é um exemplo que conhecem. Quantas vezes, anos depois, os dados do PIB são revistos? Quantas vezes? Portanto, deve-se questionar porque é que há uma revisão estatística relativamente, por exemplo, a estes dados. Portanto, era importante ouvirem estes temas. Agora, há uma preocupação que os senhores deputados têm e que não é exclusiva das senhoras e senhores deputados. O Governo partilha dessa preocupação. Partilha da preocupação da proteção de dados, mas isso não há sequer a menor dúvida. Provavelmente não estávamos a ter esta discussão se a IES fosse entregue diretamente ao Banco de Portugal ou diretamente ao IES, ainda que fosse para outras entidades. Mas a verdade é que a entidade que está mais desenvolvida em termos públicos, mais desenvolvida em termos eletrónicos, é sem dúvida a AT, e por isso foi a AT escolhida na altura para ser através do portal das finanças que se submete o SAF-T da contabilidade. Mas submete-se para, peço desculpa, a IES, mas submete-se para dirigir depois a informação para os canais estatísticos atuais. E, portanto, por isso é que é mais fácil depois vir-se fazer simplificações, como dizer que isto é um Big Brother fiscal, quando na realidade não tem nada a ver. Provavelmente se estivéssemos a falar desta obrigação de entrega a outra entidade, não estávamos a fazer. Agora, estes dados, aquilo que nós optámos foi por uma solução técnica, que é uma solução que, aliás, senhores deputados, vamos dizer com verdade, que é o que está escrito no parecer da CNPD, que diz que é exatamente adequado à finalidade. Eu, aliás, acho que os senhores deputados não vão me desculpar, mas eu vou citar, que é para não haver dúvida, que é o mecanismo de descaracterização dos campos de dados de menor relevância ou desproporcionalidade previsto e regulado no projeto, enquanto mecanismo de pseudonimização de dados pessoais,
assegura-se adequada à finalidade visada de garantir que a submissão do ficheiro SAFT relativa à contabilidade não resulte um impacto desnecessário e excessivo na vida privada das pessoas. É esta que é a conclusão da CNPD. Agora, a CNPD apontou, foi um ponto à opção do Governo, que era o ponto em que o Governo dizia que era opcional. E era opcional exatamente para que quem não quisesse assumir esse custo não o fizesse. Mas assim que a CNPD colocou a questão da opcionalidade, nós recuámos. E recuando na questão da opcionalidade e sendo obrigatório, isso teve duas consequências. Primeira, passou a ser o Estado a assumir os custos da chave de encriptação. Segunda, deixou de haver qualquer inconformidade do projeto com o parecer da CNPD, porque aquilo que é encriptado, senhoras e senhores deputados, também é preciso ter isto presente, tudo o que é texto é encriptado. Tudo o que são descritivos é encriptado. A única coisa que é reportada são códigos e valores. Não é mais nada. São códigos e valores. Portanto, tudo aquilo que é utilizado no debate público, de que vamos ter acesso a esta informação e ao nome deste... Nada disso, peço desculpa. Tudo o que é texto é encriptado. E não foi a uma entidade privada que nós fomos adquirir a solução. Foi à Imprensa Nacional Casa da Moeda. E mais, senhores deputados, ele não é encriptado como, por exemplo, o e-fatura, que é encriptado à chegada da AT, ou seja, chega à AT sem estar encriptado. Neste caso, ele é encriptado na origem. Ou seja, quando o contribuinte submete o SAFT, ele já vai encriptado. A AT já recebe um ficheiro encriptado, não editável. E todos os códigos e todas as contas que são reportadas e que servem para fazer o pré-preenchimento da IES, são depois destruídos em termos de base de dados. Fica armazenado o SAFT na autoridade tributária, mas a autoridade tributária não tem acesso a esse SAFT, exceto se fizer um procedimento inspectivo. Mas o contribuinte tem acesso se quiser. Basta ir buscar a chave que tem na INCM. Portanto, senhoras e senhores deputados, a preocupação relativamente à confidencialidade dos dados é uma preocupação que não é exclusiva da Assembleia da República e eu recuso-me a aceitar que o debate possa ser um debate que esteja assente em pressupostos errados. E por isso é que acho relevante e agradeço a oportunidade de ouvirem o Governo. Mas acho que devem ouvir todas as questões que estão aqui subjacentes. Senhoras e senhores deputados, nós estamos disponíveis para assumir todas as melhorias deste projeto, como sempre tivemos no passado. Como eu dizia há pouco, o futuro, e peço desculpa, e peço só mais um minuto de tolerância, Sr. Presidente, o futuro será seguramente o reporte de dados em tempo real, se não temos muitas dúvidas sobre isso. Mas, senhoras e senhores deputados, esta informação é uma informação importante para estas finalidades que vos disse, de podermos, através de uma agregação de dados, de uma pré-validação de dados, termos melhor reporte estatístico. E isto é uma fonte de oportunidade para a simplificação na entrega da IES e, provavelmente, é uma oportunidade para, num futuro próximo, podemos estar aqui a discutir, por exemplo, um IRC simplificado assente na contabilidade, se assim o entendermos. Agora, a CNC tem, e a senhora deputada Mariana Mortágua penso que tinha essa questão e é comum, penso que a senhora deputada Margarida Balseiro Lopes também colocou, sim, tem havido dificuldades na validação dos ficheiros. E ela decorre exatamente de nós estarmos a trabalhar
tanto no Fórum das Confederações Empresariais, como com a Ordem dos Contabilistas, como com as associações de software, e a fazer os testes. E aquilo que está identificado por nós é que a CNC já definiu as suas taxonomias, mas agora será importante, provavelmente, e essa é uma proposta que a Comissão de Normalização Contabilística tem, de alteração dos códigos de contas, portanto, e também, por outro lado, há a intenção de fazer uma adaptação das demonstrações financeiras, e nós pensamos que isso pode ajudar a normalizar o reporte e ajudar a ultrapassar essas questões técnicas que não têm a ver com a incapacidade de armazenamento, têm a ver com a compatibilidade do ficheiro e da informação. E isso necessita de mais tempo e nós nunca nos furtámos a dar esse tempo que fosse necessário. Aliás, no meio da pandemia, penso até foi por proposta do PCP, mas penso que não tivemos nenhuma dúvida em acompanhar, assim como acompanhar com o benefício fiscal relativamente a custos que eventualmente possa haver com a atualização de software, assim como não tivemos dúvidas em acionar uma linha de financiamento também do Ministério da Economia para este efeito. Senhores deputados, e para terminar esta fase, e agradecendo a tolerância, isto é uma questão de opção relativamente a como queremos olhar para o futuro. Senhores deputados, e é legítimo que os senhores deputados tomem a decisão que entenderem mais adequada. Agora, aquilo que tenho a obrigação de dizer é: nós temos vindo a trabalhar no Estado, no Instituto Nacional de Estatística, no Banco de Portugal, na Autoridade Tributária, já investimos muito na adaptação dos sistemas para este modelo. Podemos voltar atrás. Aliás, nós não atualizamos nestes anos todos o modelo de reporte de dados da IES, exatamente porque estávamos com este sistema, mas pronto, se calhar temos que o abandonar e fazer a atualização do reporte da IES. Não criamos, por favor, senhores deputados, é uma nova obrigação que não serve para nada, serve só para aliviar as nossas consciências. Porque, senhores deputados, a decisão é: queremos contribuir para uma solução de simultaneamente simplificação e fiabilidade dos dados, com total respeito pela confidencialidade, total respeito pelo trabalho dos profissionais, uma maior responsabilização das empresas também com esses profissionais. E é essa a questão que se coloca. Seremos pioneiros? Provavelmente, mas nós fomos pioneiros no cumprimento da recomendação da OCDE. E eu acho que isso é positivo. Por isso, senhores deputados, com toda a disponibilidade e com a humildade suficiente para vos dizer que eu não estou aqui a fazer disto uma bandeirinha partidária. Eu estou aqui a defender um projeto que me parece correto, que é um projeto que, tal como é fatura, sofreu durante uma década este estigma. Não tenho dúvidas que temos que fazer este caminho, mas acho que uma decisão informada é o melhor. Precisamos de mais tempo, com certeza daremos mais tempo. Peço para não fazermos soluções que são soluções que, na realidade, não resolvem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu registro 2 pedidos, até o momento 3 pedidos para intervenção numa segunda ronda. E assim sendo, havendo 3 pedidos, o primeiro dos quais, a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, faz favor. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, eu agradeço muito os esclarecimentos que nos prestou e alguns foram importantes para diluir dúvidas, não apenas do PSD nem do PCP, mas de várias das entidades, nomeadamente a CNPD, a propósito do prazo de reporte. Mas há outras dúvidas que, com toda a honestidade, não ficaram esclarecidas, porque, desde logo, o problema de esta obrigação ter como objetivo a simplificação e todas as entidades ouvidas, porque o Sr. Secretário de Estado fala e bem da preocupação com as empresas, não é? Que são os sujeitos passivos, e dos contabilistas. Ora,
estes dois grupos rejeitam liminarmente a solução encontrada pelo Governo. E eu acho que um dos sinais evidentes de que isto de facto não contribui para a simplificação é que andam há 3 anos a tentar encontrar um modelo, o Sr. Secretário de Estado dizia de validação de fecheiros, a Sra. Bastonária dizia um modelo de parametrização em que é obviamente a mesma coisa, mas não conseguiram ainda encontrar ao fim de 3 anos. Foi esta a informação que recolhemos na audição. E também, novamente, com toda a honestidade, me parece coxo o argumento de que, bem, isto é para a fiabilidade da informação estatística, quando em causa está todos estes problemas que eu há pouco evidenciei. O Sr. Secretário de Estado não recusou a ideia de que, de facto, aumenta os custos de contexto, que aumento da burocracia, da carga para os contabilistas, ainda por cima o Sr. Secretário de Estado partilhou uma preocupação em relação a estes profissionais. Ora, se estes profissionais dizem que esta solução, objetivamente, não serve. Por outro lado, e ainda a propósito da questão da proteção de dados, o Sr. Secretário de Estado diz que os dados vão encriptados, mas os dados são enviados. Não foi isso que nós colocámos na Lei 119 de 2020. Os dados são enviados e de facto não concretizou. O argumento para serem enviados é porque não é possível salvaguardar a integridade do fecheiro havendo a retirada destes elementos. Se calhar é essa a justificação, mas é importante que alguma resposta seja dada porque, enfim, não compreendemos porque é que há esta dissonância entre aquela que foi a vontade do legislador e aquela que foi a solução encontrada neste decreto-lei. E, por fim, e ainda a propósito da questão do princípio da minimização dos dados, a que o Sr. Secretário de Estado parece afastar qualquer tipo de perigo, mas que não foi afastado pela Presidente da CNPD que aqui esteve, diz que esta solução é melhor do que aquela que resultava do anteprojeto, ainda assim a solução do PCP salvaguarda mais os direitos dos contribuintes. Foi isto que disse a Sra. Presidente da CNPD. Mas aquilo que eu lhe pergunto é de que forma é que nós salvaguardamos melhor esta proteção de dados com o envio, não dos saldos das contas, mas com o envio de todos os lançamentos que são feitos pelas empresas. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado, faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, nós de facto podemos discutir aqui as diferentes visões sobre este tema, o que não podemos é reescrever a história. E aquilo que o Governo queria inicialmente era a entrega irrestrita deste fecheiro. E, portanto, a preocupação com a proteção de dados veio depois das iniciativas que se tomaram aqui na Assembleia da República. Porque o Governo queria, inicialmente, era que o fecheiro fosse entregue na sua totalidade, com toda a sensibilidade dos dados que lá estão. Depois, quanto a recomendações da OCDE, a recomendação é que exista o SAF, não é que ele seja entregue de forma automática por todos os contribuintes. Aquilo que existe é que existe o SAF, que é um fecheiro de auditoria e, portanto, ser utilizado nesse contexto de inspeção, como, aliás, nós consideramos que deve ser. Depois referiu o parecer da CNPD, leu umas partes, não leu outras, não leu, por exemplo, a parte em que o CNPD diz: se não se discute a necessidade de acesso da AT a dados pessoais constantes das faturas em sede de atividade inspectiva, já no exercício de funções de liquidação de impostos e com o objetivo de simplificação das obrigações fiscais, esse acesso não se revela imprescindível e é manifestamente excessivo, e outras partes do parecer que não tenho tempo para citar, que põem em causa esta opção. Depois, também, aquilo que disse a CNPD já aqui na Comissão, de que o projeto do PCP é mais garantístico do ponto de vista da proteção de dados do que o decreto-lei tal qual ele hoje está. Um outro aspecto que queria referir, referiu que a solução que aqui tem cria uma nova obrigação, deixa de ser, não fica sem servir para nada. Vamos lá ver. Aquilo que nós propomos aqui de um fecheiro resumo já existe no decreto-lei do Governo, que é aquilo que está na linha E do artigo 3º, que é o checksum. Quando aqui, neste momento no decreto-lei, há um fecheiro resumo que se extrai, aquilo que nós queremos é precisamente que seja extraído previamente à submissão e não depois da submissão, como propõe o Governo. Portanto, este fecheiro checksum já está no decreto-lei atual do Governo. Aquilo que nós queremos é que seja apenas isso que vai, porque os dados que lá estão são os únicos necessários para o pré-preenchimento da IES. E, portanto, qual é a diferença, de facto, entre encriptar e excluir?
Qual é a diferença entre os dados irem e haver uma encriptação ou não serem sequer entregues, como nós aqui propomos? Depois, por fim, gostaria de retomar a questão do local de armazenamento dos dados, em que clouds é que vão ser armazenados estes dados com esta sensibilidade, inclusivamente as chaves. E isso é também importante. E, por fim, referiu aqui a CNC e o trabalho que a CNC tem desenvolvido. Eu não posso deixar de voltar a esta questão que já lhe tenho colocado tantas vezes ao longo de vários anos, que é a CNC está desde janeiro de 2018 sem um presidente nomeado. E a única pessoa que pode nomear um novo presidente do CNC é o Ministério das Finanças. Desde janeiro de 2018 não tem presidente. No meio de um processo com esta importância como é o SAFT. É de facto uma fragilidade que esta Comissão de Normalização Contabilística tem, com as importantes funções que tem na garantia das normas contabilísticas e, em particular, neste processo do SAFT, que de facto fragiliza a CNC, mas sobretudo fragiliza estas iniciativas que o Governo tem tomado e que não tem, com uma CNC fragilizada, de facto, há aqui um problema que se coloca e, portanto, gostaria de voltar a questionar quando é que será nomeada um ou uma presidente do CNC. Muito obrigado, Sra. Deputada Duarte Alves. Segue-se agora a Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que se nos junta por videoconferência e a quem eu cumprimento e de imediato concedo a palavra. Sra. Deputada, faça favor. Muito obrigada, Sr. Deputado. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo a si, a todos os senhores deputados e, mais uma vez, ao Sr. Secretário de Estado, que eu já tive a oportunidade de encontrar aqui nos corredores quando ele se estava a encaminhar para esta audição. E eu quis ouvi-lo primeiro, porque, de facto, não me restavam muitas perguntas, como não restam, e gostava de fazer apenas duas reflexões. A primeira é que o Sr. Secretário de Estado disse uma coisa com a qual eu concordo, é que não faz sentido, para além desta obrigação, criar outra obrigação e obrigações intermédias, que é mais ou menos aquilo que nós estamos aqui a discutir. A verdadeira questão aqui é se deve ou não haver a obrigação de entrega deste fecheiro SAFT. E desse ponto de vista, o CDS apresentou um projeto de lei que infelizmente não passou à especialidade, mas que previa a revogação dessa obrigação, e é essa ideia que manteremos agora e aperfeiçoaremos na especialidade. Aquilo que nos parece é que, de facto, não faz sentido a manutenção desta obrigação e que todas as formas de a tentar mitigar acabam por introduzir ainda mais confusão num processo que já é confuso. E, em segundo lugar, gostava de explicar porquê. Porque o Sr. Secretário de Estado coloca a questão de uma maneira que me parece pertinente, dizendo que há aqui uma escolha a fazer. Disse-nos coisas relevantes, como, eu cito, a AT não precisa do SAFT para nada, para além daquilo que já hoje utiliza. Portanto, do ponto de vista da administração tributária, esta entrega é completamente indiferente e, portanto, ainda bem que é completamente indiferente, porque assim, se for revogada, não há rigorosamente nenhuma consequência para a AT. Aquilo que diz o Sr. Secretário de Estado é esta entrega justifica-se por duas ordens de razões. Uma é a fiabilidade dos dados estatísticos e a segunda é a simplificação. Ora, Sr. Secretário de Estado, em relação à simplificação, quer dizer que o INE e o Banco de Portugal digam que assim é muito mais simples quando nós temos os contabilistas certificados e empresários a dizerem que são quem tem a obrigação a dizerem que assim é muito mais complicado, compreenda que eu parece-me que acreditarei mais nos próprios que estão a falar da sua vida e das suas obrigações do que nos que estão do lado lá que não estão a falar de obrigações suas, estão a falar de obrigações que querem impor a terceiros. Ponto 1. Fiabilidade dos dados estatísticos. Eu percebo o que quer dizer, é um interesse a ser preservado. O interesse que está do outro lado da balança tem a ver com custos de contexto e tem a ver com não sobrecarregar com novas obrigações o tecido empresarial ou profissionais liberais como os contabilistas certificados. Pondo os dois interesses na balança e compreendendo que ambos são interesses legítimos, do meu ponto de vista, pesa mais o interesse legítimo dos privados de não verem a sua vida mais complicada quando ela já é tão complicada do que a questão da fiabilidade, que eu percebo que é na mesma obtida, mas que eu percebo que podia ser mais imediata. É uma escolha política e que eu acho que deve ser assumida com esta sensibilidade. Pondo as duas coisas no prato da balança, parece-me que o que deve ser protegido é o interesse dos privados. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Está concluída
estão concluídas as questões nesta audição. Falta, obviamente, a resposta às questões suscitadas. A palavra ao Sr. Secretário de Estado. Dispõe de 10 minutos. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, obrigado pelas questões. Sr. Deputado Duarte Alves, o checksum não é um ficheiro. Peço desculpa, Sr. Deputado. O checksum não é nenhum ficheiro, é efetuado sobre o ficheiro original, que não é efetuado AT, e serve apenas para quando desencriptamos, para efeitos de inspeção, ver se trata do mesmo ficheiro. Portanto, não estamos a falar não estamos a falar das mesmas coisas, e eu respeito a proposta que o Sr. Deputado colocou. A única coisa que estou a esclarecê-lo, Sr. Deputado, é que confirmei exatamente durante este pequeno período a ideia que já tinha, para lhe voltar, para poder dizer aqui no Parlamento, que é o sítio mais solene onde eu posso dizer isso, que o checksum não é um ficheiro. Tem apenas esta finalidade de, sobre o ficheiro original que não é enviado para a AT, verificar se, quando desencriptamos, para efeitos de inspeção, se trata ou não do mesmo ficheiro. Não se trata de mais nada. Senhora Deputada Cecília Meireles, eu acho que acompanho quase todo o raciocínio da Senhora Deputada Cecília Meireles, só não acompanho uma conclusão que é preferir o interesse privado. Não, eu prefiro o interesse público. E acho que a Senhora Deputada também, quando disse o interesse privado, também não disse nesse aspecto. Agora vamos ao ponto, que é algo que me intriga e é algo que eu acho que os senhores deputados se devem fazer essa pergunta, que é: mas que nova obrigação é que estamos a criar? Por que razão é que aqueles que já hoje têm que preencher o SAF-T dizem que vão ter a vida mais complicada? Porque aquilo que se está a pedir é a entrega de um ficheiro que já hoje os contabilistas certificados têm que preencher com base na informação que os seus clientes lhes dão, e é um ficheiro que têm que ter disponível para ser auditado. O que se está a pedir é que se entregue esse ficheiro, a autoridade tributária valida esse ficheiro, pré-preenche a IES e devolve, e na devolução da IES, depois a IES já está com menos quadros e menos campos, menos de 2.000 campos, se não me engano, que é isso, e é entregue. Portanto, agora, aquilo que eu pergunto aos senhores deputados é o seguinte: porquê é que a vida dos contabilistas certificados fica mais complicada pela entrega de um ficheiro que já hoje é uma obrigação preencher? Qual é o custo de contexto para as empresas que o ficheiro, em relação ao qual é feito com base em informação que as empresas têm que enviar, qual é o custo de contexto que isto coloca às empresas? E acho que essa é a resposta que os senhores deputados também devem procurar, que eu não vou querer aqui dar, mas tenho a minha ilação. Agora, senhores deputados, temos é que ser objetivos, que é: há uma obrigação de preencher o SAF-T. Há ou não há? Existe. Aquilo que se está a pedir é só para enviar o SAF-T para se pré-validar esse mesmo pré-preenchimento. E eu já aqui disse, e volto a frisar, que eu entendo bem os contabilistas certificados, que têm um trabalho muito difícil, que os seus clientes e empresas muitas vezes lhes dão os elementos todos no último dia. Eu até vou usar uma caricatura. Muitas vezes entregam quase no último dia um saco de plástico cheio de faturas e dão. E percebo que isto não permite o tempo, muitas vezes, adequado para fazer aquilo que é a função de contabilista certificado. Aliás, queria aproveitar aqui para saudar mais uma vez publicamente os contabilistas certificados, os milhares que têm ajudado muitas empresas, em Portugal, as micro, pequenas e médias empresas, muitos trabalhadores independentes, no acesso àquilo que têm sido os apoios da pandemia. Muitas vezes são um apoio
absolutamente imprescindível e vão muito para além daquilo que são as suas funções neste aspecto, e eu acho que merecem esse reconhecimento por parte do Governo e por parte do país. E aquilo que eu aqui estou a dizer, eu não estou a acusar de nada, antes pelo contrário, eu estou a dizer é que respeito muito que muitas vezes a pressão que têm decorre exatamente de terem que fazer o trabalho todo ao mesmo tempo, porque os clientes não lhes dão muitas vezes os elementos para preencherem a tempo e horas. Portanto, agora, aquilo que nós não podemos ignorar é isto. E a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, nas questões que está a fazer, lá está, não estamos a criar nenhum custo de contexto, não estamos a criar nenhuma nova obrigação. O que estamos a dizer é uma obrigação que já existe, que tem que ser, de um fecheiro que tem que ser preenchido, que seja entregue à autoridade tributária para que seja pré-validado e, com isso, aproveita-se uma oportunidade de simplificação imediata na IES, e eu próprio já disse que isto tem um potencial de simplificação no futuro, como, por exemplo, pensarmos em ter um IRC simplificado. Agora, não estamos a fazer nenhuma burocracia. Depois podemos discutir se há ou não há o perigo de, ao estarmos a atender a este propósito de fiabilidade de dados, de simplificação de obrigações, se estamos ou não a pôr em causa segredos comerciais das empresas, segredos bancários, etc. E eu volto, e essa é a discussão, e foi aqui a norma que foi feita. E eu volto aqui a dizer a mesma coisa. Eu não tenho dúvidas de que a afirmação da CNPD é correta. Claro que o projeto do PCP é mais garantístico do ponto de vista da proteção de dados do que o outro. Assim como é verdade, se eu disser que não enviar coisa nenhuma, é mais garantístico do que se enviar alguma coisa. Isso é evidente. O que temos que questionar, e aquilo que é o parecer da CNPD, é que este modelo de encriptação, na origem, e já lá vamos, que é para saber se cumprimos ou não o que está na lei, é adequado à finalidade. E aquilo que é sempre questionado, e pareceu-me correto, porque os pareceres não são proformas, os pareceres também nos ajudam a informar as conclusões. A CNPD dizia, e com razão, e esse acho que é o argumento decisivo, para mim foi o argumento decisivo, não pode ser opção do contribuinte encriptar ou não, porque na realidade há dados de terceiros. Tem razão. Portanto, não é uma opção, e foi aí que sempre, então vamos encriptar tudo, mas aí tem que ser o Estado a assumir o custo, não vamos transferir, mais uma vez, esse custo para as empresas. Agora, tudo o que é texto, tudo o que é descritivo, não é fornecido à autoridade tributária. O que é fornecido à autoridade tributária são códigos e são valores. E porquê é que isso é importante haver essa desagregação? Porque é através dessa vária desagregação que se encontra a fiabilidade das várias rúbricas que são reportadas. E é por isso que o problema não tem a ver com questões informáticas, aqui tem a ver com a questão, lá está, de standardização, de arrumação, são centenas, são milhares de registros que é preciso agregar desculpem estar a simplificar, agregar em várias contas para que depois possam bater certo. E por isso é que eu estava a dizer que este trabalho que a CNC fez agora, e Sr. Deputado, permita-me também, Sr. Deputado Duarte Alves, dizer-lhe que eu partilho com o Sr. Deputado da importância do coletivo, e sabe que a Comissão Nacional de Normalização Contabilística e a CNC é um coletivo, e portanto que o Presidente é apenas quem coordena as reuniões, as decisões são tomadas pelo coletivo, e eu acho que o Sr. Deputado me acompanha na importância do coletivo. Mas fora agora de brincadeiras, também temo para também que esta audição possa ser mais suave, senhores deputados, o trabalho da CNC, que a CNC está a fazer no seu conjunto é importante nessa parte das demonstrações financeiras e das contas, e isso pode ajudar a evoluir. Portanto, eu reconheço que nós precisamos de mais tempo e acho que esse mais tempo deve ser assumido. Aquilo o facto de precisarmos de mais tempo
Significa isso mesmo, significa que acho que devemos trabalhar no sentido de o país poder dispor de um sistema de estatísticas fiável, poder dispor de instrumentos simplificados. O pré-preenchimento da IES e pré-validação da IES através deste instrumento pode permitir essa simplificação e no futuro penso que abre oportunidades para simplificação de outras obrigações, como por exemplo o IRC simplificado. Se me perguntarem que se nesta fase os contabilistas certificados vão ganhar alguma coisa, talvez não, mas também não vão perder nada. Ou seja, aquilo que têm que fazer, que é preencher o SAFT, já têm que preencher. É verdade que os programas de software já pré-preenchem a IES. Sim, é verdade. Mas o que estamos a fazer com a pré-validação não é a dificultar a sua vida. Agora, provavelmente no futuro, com o IRC simplificado, poderão ganhar. E poderão ganhar essencialmente os contribuintes, tal como hoje em dia as pessoas singulares têm o IRS simplificado, que também ajuda. Portanto, senhoras e senhores deputados, com todo o respeito pela iniciativa do PCP, que tem um bom propósito, é um propósito que se é para isso, senhores deputados, revoguem a obrigação. Se é para isso, revoguem a obrigação. Aquilo que eu sugiro, sim, revoga a obrigação, mas com a consciência de uma coisa, senhores deputados, porque é isso, reparem, a democracia é mesmo isso. Temos é que estar todos conscientes do que estamos a fazer. Portanto, revoguem essa obrigação e, portanto, desconsiderem a importância de pré-validar registros contabilísticos que servem de suporte à informação estatística nacional, por sua vez serve de suporte à definição de políticas públicas nas quais os senhores deputados também são convocados. É uma pressão que os senhores deputados, naturalmente, que podem fazer. Agora, e peço desculpa, Sr. Deputado, Sr. Presidente, porque a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes colocou a questão da exclusão de dados. Portanto, a encriptação é exatamente isso, é uma exclusão de dados à saída. O e-fatura, que hoje toda a gente concorda, que hoje toda a gente quer utilizar para tudo, teve estas dificuldades iniciais. E mesmo assim a encriptação é feita na autoridade tributária. Esta não. Esta é feita pelo próprio contribuinte. Portanto, a autoridade tributária não tem acesso, exceto se puder pedir a chave no âmbito de um processo inspectivo. Não há nenhum tema relativamente a isso. Senhores deputados, termino fazendo colocando do lado tomando posição nesta discussão. Os senhores deputados podem legitimamente revogar essa obrigação, porque se aprovarem esse projeto do PCP, é essa que é a consequência mais óbvia. Portanto, isso é uma opção que têm. Eu quero dizer que do lado do Governo nos parece que o adequado é mantermos a obrigação, termos mais tempo para implementar esta obrigação, garantir toda a confidencialidade e fazer com que este projeto seja um projeto como ele é e como ele pretende ser, bom para o país. Bom para o país significa ser bom para as empresas, para os contabilistas, para o Estado, para todos, porque é o interesse público que tem que prevalecer. Por isso, aquilo que é a posição do Governo é a seguinte: prossigamos com este projeto, dando mais tempo para que este projeto seja implementado e, portanto, adiaremos o tempo que a Assembleia considera que seja necessário. Se os senhores deputados acharem que devem antes essa opção, pronto, acho que têm uma solução mais simples. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Fiscais, António Mendes. Agradecer os esclarecimentos prestados a instâncias das senhoras e senhores deputados, às senhoras e senhores deputados agradecer as questões colocadas e desejar a todos um ótimo almoço, os que tiverem tempo para tal. Exato, hoje é um dia complicado, exatamente. Está encerrada esta reunião. Muito boa tarde.